hoje iremos falar tudo sobre moluscos. Lembrando que esse é um trabalho escolar e não terá normalmente vídeos assim aqui no canal. Porém, eu peço que vocês curtam o vídeo, deem sua opinião, porque o comentário irá estar aberto, e ajudem nós aí, porque a gente precisa. Curtam o vídeo, se inscrevam e é isso. Ficam com o vídeo. Os moluscos são animais de corpo mole, geralmente envoltos por uma concha. A concha é presente em ostras, mariscos, caracol e caramujo. Em alguns, como a lula, a concha é interna e em outros é ausente, como no polvo. As conchas são importantes para proteger o corpo mole dos moluscos e evitar a perda de água. Os moluscos vivem em ambientes aquáticos, marinho ou de água doce e no meio terrestre úmido. O filo Molusca é o segundo maior em número de espécies, aproximadamente 50.000 atrás apenas dos artrópodes. 2,000 years later. A carapaça dos moluscos é formada por duas partes articuladas, que se abrem e fecham protegendo o corpo do organismo. O pé é uma estrutura muscular que permite o deslocamento e a fixação dos moluscos em suas superfícies. A cabeça dos moluscos possui órgãos sensoriais, como olhos, tentáculos e antenas, que permitem a percepção de estímulos ambientais. A concha é produzida pelo próprio organismo do molusco e é responsável pela proteção e sustentação do animal. Moments later. Alimentação e sistema digestório. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo por meio do sangue. Os cefalópodes e os gastrópodes apresentam a rádula, uma espécie de língua com dentes afiados usada para raspar os alimentos. Respiração. Os moluscos apresentam diferentes tipos de respiração por conta da sua alta variedade. Um exemplo seria a respiração branquial, que normalmente ela é realizada pelos moluscos que vivem na água, como polvos, ostras e lulas. Também tem a respiração pulmonar, que está presente normalmente em moluscos que vivem no ambiente terrestre, como os caracóis. E a respiração cutânea, que ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre, sob solos e em árvores. Sistema circulatório. O sistema circulatório distribui os nutrientes e oxigênio do sistema digestivo e respiratório. O sistema excretor retira resíduos metabólicos e os elimina. O sistema circulatório é aberto e o coração situa-se dorsalmente na massa visceral. As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. Reprodução dos moluscos. Os moluscos apresentam reprodução sexuada, com fecundação interna ou externa. A maioria dos moluscos apresentam sexos separados, com exceção dos bivalves, que são hermafroditas. Na fecundação externa, os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas liberam os óvulos diretamente na água, onde os dois gametas se encontram. No caso da fecundação externa, os espermatozoides são liberados dentro do corpo da fêmea. Classificação. Em geral, os moluscos são agrupados em 7 classes distintas. Classe Monoplacofora. Apresenta uma pequena quantidade de espécies que vivem em águas oceânicas profundas. Estes organismos destacam-se pela presença de uma concha em forma de escudo, um pé rastejante chato, brânquias, uma pequena cefalização e rádula. Classe Poliplacofora. Nessa classe, encontramos como representante os quítons, que se destacam por viver aderidos a rochas em diferentes profundidades marítimas. Sua caracterização mais marcante é a presença de 8 placas sobrepostas que cobrem o corpo do animal e conferem-lhe proteção. Nesses animais não são encontrados olhos e a cabeça indefinida. É possível identificar nessa classe de moluscos a presença de rádula. Classe Aplacofora. É composta por pequenos moluscos vermiformes, que estão presentes normalmente nas águas mais profundas dos oceanos. Nos animais desse grupo, a cabeça é pouco desenvolvida e não há presença de olhos, tentáculos e concha.
Eles apresentam escamas calcáreas. Classe Gastropoda. É a maior e mais diversificada classe de moluscos e é representada por caramujos aquáticos, caracóis e lesmas. Apenas nessa classe são encontrados moluscos terrestres. Por causa de sua grande variedade de espécies, é difícil fazer uma caracterização geral. Entretanto, podemos dizer que esses animais utilizam a rádula para conseguir seu alimento e apresentam uma rotação da massa visceral de 180 graus no sentido anti-horário em relação ao pé. Essa torção garante, por exemplo, que as brânquias e o ânus estejam localizados na parte anterior do corpo. Classe Biválvea. Destaca-se pela presença de uma concha composta por duas valvas que estão encaixadas de modo a envolver o corpo do animal. O fechamento dessa concha é determinado pela contração de músculos adutores, como representantes aos mariscos, ostras e mexilhões. Esses animais são encontrados tanto em água doce quanto em salgada e alimentam-se por meio da filtração. Classe Escafopoda. Nessa classe, encontram-se os moluscos escavadores, que apresentam uma concha em formato de um tubo cilíndrico alongado, aberta nas duas extremidades. Esses animais marinhos vivem enterrados em fundos macios dos oceanos. Classe Cefalopoda. Nesse grupo, existem espécies altamente especializadas e consideradas os moluscos mais ativos. Esses animais possuem geralmente conchas reduzidas ou ainda ausentes e destacam-se pela presença de tentáculos que partem de sua cabeça. Para nadar ativamente, os cefalópodes lançam jatos de água. Preservação. Os moluscos eles apresentam várias dificuldades na sua preservação. Uma delas seria a poluição do seu habitat, que normalmente ocorre por químicos e a acumulação de plásticos. Outra seria as mudanças climáticas, que aumentam a temperatura dos oceanos e a acidificação deles. Outro problema também seria a falta de conscientização e a destruição do seu habitat, que normalmente eles vivem em corais, perto da costa, né, em regiões do litoral. E um último problema também seriam as espécies invasoras, que invadem o seu habitat natural e faz a população declinar bastante. Por conta dessa alta sensibilidade e também da capacidade de acumular substâncias tóxicas, eles podem servirem como bioindicadores, apresentando se existe um declínio na qualidade da água na região ou não.